E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje, aproveitando a estreia de Furiosa, uma saga Mad Max nos cinemas essa semana, eu venho aqui trazer para vocês a resenha comemorativa de 45 anos do primeiro filme da franquia Mad Max, intitulado Mad Max, co-escrito e dirigido pelo George Miller. Bom, para quem não sabe, Mad Max é um filme do gênero ação, lançado originalmente em 1979. Ele está disponível no Brasil para streaming pela Max. E a trama é ambientada em um futuro próximo, acompanhando o Max Rokatansky, interpretado pelo Mel Gibson. Ele é um policial que, depois que uma perseguição na qual ele se envolve termina em morte, ele acaba se vendo como alvo de uma gangue de motoqueiros insanos. Então, só para contextualizar um pouco aqui, esse foi o primeiro filme da carreira do George Miller, inclusive também foi um dos primeiros papéis de destaque da carreira do Mel Gibson, e o George Miller teve aqui um orçamento de $400 mil para realizar esse longa. Foi um orçamento baixíssimo para uma época na qual já existia o primeiro Star Wars. E, por contrapartida, o filme teve uma bilheteria de mais de $100 milhões. Esse foi um retorno financeiro que, na época, entrou para o Guinness como recorde e acabou resultando na franquia que nós conhecemos e amamos agora. E, embora algumas partes aqui visualmente possam parecer datadas ou, entre aspas, toscas, né? É simplesmente impressionante ver como que o George Miller consegue ter uma visão bem clara do universo que ele quer criar, de modo que ele já estabelece algumas das marcas registradas da franquia já nesse primeiro filme. Bom, começando pelo roteiro, que é escrito pelo George Miller e pelo James McCausland. O primeiro destaque aqui é justamente o realismo da trama, né, que inclusive é baseado em um fato real. Não é lidado de forma explícita no roteiro, mas o conflito da trama teve como inspiração a crise do petróleo de 1973 e o efeito que ela teve nos motoristas australianos, né? De modo que eles fariam tudo e qualquer coisa para conseguir gasolina, tamanha era a necessidade deles por mobilidade. Então isso é uma coisa que eu achei bem interessante sobre o filme e colabora muito para o realismo e até que injeta uma razão na insanidade que os personagens têm, né? Isso é uma coisa bem legal. A trama em si, ela é essencialmente minimalista, ela é bem ágil, ela inclusive não tem nem 1h40 de duração, e é bem legal notar como é que o George Miller consegue movimentar a trama majoritariamente pela ação em detrimento do diálogo. Ele usa o mínimo de diálogo possível para desenvolver o enredo em si, e ele concentra nas cenas de ação, em como a ação afeta os personagens. Isso é bem legal de se notar, porque inclusive iria se tornar uma marca registrada da franquia Mad Max como um todo, né? E é interessante ver como que aqui a gente tem um filme que se destaca em meio aos demais da franquia Mad Max, porque aqui, pelo menos, a gente tem uma espécie de ordem na trama. A gente não tem aquela vibe pós-apocalíptica e desértica que começou no Mad Max 2 e continua até agora, né? Mas a gente tem aqui uma ordem que é quebrada, a gente tem uma espécie de anarquia, mas é bem legal ver, às vezes isso até foi coisa do orçamento, mas é bem interessante ver como é que é diferente um filme do outro, né? E como os dois conseguem funcionar, mesmo com, nesse filme em particular, a identidade geral da franquia não está 100% estabelecida. Então, é uma coisa bem legal de se notar, né? Outro destaque é o retrato da violência, que é feita de forma brutal, e isso não só colabora para o realismo e para a crueza da ambientação, mas principalmente para o desenvolvimento do protagonista, de modo que o Max, aqui, ele tem o seu desenvolvimento pautado pelas exposições que ele tem à violência, de modo que ele percorre uma jornada anti-heróica ao longo da trama. Ele vai de um policial bonzinho que prende os ladrões e tal, para um vigilante completamente movido pela vingança. Isso é bem legal porque isso faz a gente perceber Mad Max como uma espécie de estudo de personagem minimalista, fazendo a gente notar que a violência pode criar um personagem, pode criar
um caráter, né? Então é bem legal ver esse aspecto da violência como algo que molda uma pessoa. E um último detalhe é o quão interessante ver que tem uma dualidade entre o Max e os vilões da trama. Enquanto o Max ele é bem preciso, bem metódico, bem calculista nas suas ações, os vilões são completamente loucos, insanos, irrefreáveis, e isso acaba já evidenciando o caráter louco mesmo, insano, que os vilões da franquia teriam no futuro. Então é bem massa, bem legal ver isso já sendo estabelecido aqui em 1979. Bom, em quesito de atuação, existem vários personagens aqui. A grande maioria, infelizmente, é subdesenvolvida. Porém, duas performances aqui se destacam. A do Mel Gibson, como o Max Rokatansky, e a do Hugh Keays-Byrne, como o Toe Cutter, que é o antagonista da trama. E é bem interessante ver como é que a dualidade que a gente tem no desenvolvimento dos personagens também vale para a performance. Porque o Mel Gibson, ele ao mesmo tempo que ele consegue demonstrar medo e horror perante as situações que ele passa, ele também consegue ser calmo, tranquilo, calculista e impassível perante essas situações. Isso até dá um aspecto mais emocional para o desempenho dele. Então, e é bem legal ver como é que ele se endurece em métodos tipo assim, de caráter ao longo da trama, né? Então isso é bem interessante de notar. E por outro lado, o Hugh Keays-Byrne, que inclusive iria viver o Immortan Joe em Mad Max Estrada da Fúria, aqui como Toe Cutter ele é munido de um carisma que faz ele ser ao mesmo tempo atrativo e sombriamente cômico e completamente aterrorizante. E ele consegue equilibrar muito bem essas duas vertentes, de modo que a performance dele, para mim, foi melhor até do que a do Mel Gibson. Então foi uma performance que realmente roubou a cena para si. E para terminar, em aspectos técnicos, é simplesmente impressionante ver o quanto que o George Miller consegue fazer com o orçamento minúsculo que foi oferecido para ele, né? Claro que algumas partes podem parecer toscas, né? Por exemplo, tem uma parte onde um personagem está prestes a ser atropelado e aí no segundo antes dele ser atropelado a câmera foca nos olhos dele e aí o plano faz parecer que os olhos dele estão saltando das órbitas e quase derretendo. Então isso pode acrescentar um pouco para o caráter, entre aspas, tosco do filme, né? Mas a grande maioria dos efeitos práticos, da coreografia de dublês aqui em Mad Max, é absolutamente impressionante. Ainda consegue impactar o espectador, não só pela crueza daquilo que é retratado, mas pela criatividade, pela certeza da direção do George Miller. E isso é completamente evidenciado pela montagem e pela direção de fotografia. Enquanto a montagem ela é bem precisa, bem rápida, a direção de fotografia muitas vezes investe no slow motion para aumentar o impacto dessas cenas. Isso inclusive me lembrou muito dos filmes Grindhouse, que são os filmes tipo B, que tinham um orçamento baixíssimo, bem famosos nas décadas de 60, 70 e 80, e eram famosos pelo seu uso de violência explícita. E aqui eu achei Mad Max muito parecido inclusive com um filme do Tarantino, que é A Prova de Morte, que também foi influenciado pelos filmes Grindhouse. Então, é uma coisa muito legal de se ver, sabe? Como que o George Miller já consegue estabelecer ali um estilo de ação que ele só iria aprimorar ao longo do tempo. Então, isso é bem massa. E por fim, a gente tem aqui o uso do som, que é muito bem calculado. A gente tem um equilíbrio muito uniforme entre cenas que são mais silenciosas, que são guiadas ali somente pelo barulho dos veículos, né? Sejam eles carros ou motos, e a gente tem sequências mais bem elaboradas, que são conduzidas por uma trilha sonora instrumental, majoritariamente composta ali de instrumentos de orquestra, bem similar ao trabalho do Bernard Herrmann nos filmes do Alfred Hitchcock, como Psicose, né? Então, novamente, no caso do som, isso é uma coisa que o George Miller fez de forma primorosa aqui, mesmo com um orçamento baixíssimo, e que ele só iria aprimorar ao longo do tempo, né? Chegando no seu ápice até agora com Mad Max Estrada da Fúria, que inclusive, se eu não me engano, venceu o Oscar de melhor mixagem ou edição, ou os dois, de som
em 2016, né? Então, é uma coisa simplesmente sensacional ver como é que tudo já foi posto em jogo aqui em 1979 e só iria ser aprimorado agora em 2024 com Furiosa e 2015 com Mad Max Estrada da Fúria, né? Então, é sensacional. Então, resumindo, embora algumas partes possam parecer datadas e, entre aspas, toscas, é impossível não se impressionar com a clareza da visão do George Miller aqui em Mad Max, porque ele não só consegue fazer uma trama majoritariamente conduzida pela ação, como também já estabelece algumas das marcas registradas que iriam fazer a franquia ser icônica com o passar do tempo. Eu fecho essa resenha com uma nota 9,5 de 10 e é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para vocês não perderem nada do que está por vir e eu vejo vocês na próxima. Falou!